Hora do na ponta do lápis. Thaís, e você é daquelas pessoas que tem dinheiro guardado ou não? Olha, eu queria muito. Eu também muito. Eu queria. demorei até para responder porque eu fiquei lembrando, Se tem sabe? guardado ou não, né? Não, de quando eu guardava, de quando eu Tá. Eu conseguia pensei que você guardar. estava contando quanto você tinha guardado, mas aí é outra Tá. situação, Mas um né? dia eu terei essa oportunidade de Sim, novo. claro. Mas só que para quem tem dinheiro guardado, Thaís, às vezes a pessoa tem medo de fazer Sim. o investimento. E aí o que acontece? Os especialistas recomendam que você repense isso, porque o investimento é importante e dinheiro parado, você está perdendo dinheiro também, né? Pois é, impressionante, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que se a gente guardar vai ser muito melhor, que futuramente a gente vai ter, mas é tudo o contrário e é exatamente isso que a gente vai entender melhor hoje no nosso quadro Na Ponta do Lápis, essas possibilidades, esses tipos de investimentos seguros com retorno garantido. Então, eu inclusive admiro muito quem tem toda essa organização, que consegue deixar aquele dinheiro sobrar e consegue investir ainda esse dinheiro. É um passo de fato inteligente, mas primeiro a gente vai conversar justamente sobre isso com o Leonardo Cardoso, assessor de investimentos, né, Leonardo? Porque a gente estava conversando aqui que primeiro tem que se organizar financeiramente para conseguir fazer esse investimento. Se não tiver dinheiro, não tem o que investir, né? Bom dia. Bom dia, Fábia. Bom dia a todos que nos acompanham. Com certeza, o primeiro passo é fazer sobrar o dinheiro, né? Porque aí, a partir do momento que você já está com as contas equilibradas, aquela poupança pode sim virar um investimento. E aí você vai buscar as opções que são mais adequadas para aquilo que você está buscando. Se você está saindo do vermelho, é mais interessante que você constitua uma reserva de emergência para que você não recaia em uma situação de endividamento. E a partir de então, você vai estruturando os seus investimentos de acordo com os seus objetivos. Se você tem o sonho de fazer uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, para cada objetivo seu tem um investimento mais adequado. Leonardo, o Márcio tem uma pergunta lá do estúdio. Márcio? A pergunta aqui é de um telespectador, ele não disse o nome, mas ele quer saber como investir de forma 100% segura. Essa daí é uma pergunta e um questionamento bem interessante que a gente deve se fazer. Hoje a gente percebe a ocorrência de muitos golpes com criptoativos, mesmo corretoras que se passam por intermediadores financeiros e na verdade não são. Então, o primeiro passo de todos é você procurar qual é a procedência dessa instituição. Ela é regulada pelo Banco Central, é regulada pela CVM. Então, a partir dessa pesquisa, desse filtro, você consegue fazer um crivo, analisar quais são as instituições credenciadas para então buscar as melhores opções de investimentos adequadas ao seu perfil. Se você tem um perfil mais conservador, focar em títulos públicos, emissões bancárias como um CDB, mesmo as contas correntes remuneradas dos bancos digitais, que hoje estão muito propagados e diminuíram muito o mínimo de acesso ao investimento. Então, o acesso hoje aos investimentos está muito mais democrático. Com R$1, você já consegue fazer um investimento de 30% a 50% melhor que a poupança, por exemplo. A gente tem mais participação do pessoal de casa. Vamos lá, vamos para a nossa hashtag. A gente tem aqui a participação do telespectador, o Jocinaldo, querendo saber o seguinte: qual o melhor investimento? O de valor alto, de pequeno, médio ou longo prazo? Aí de novo, um dos grandes erros e principais erros do investidor é sempre buscar aquela maior rentabilidade no menor tempo possível, né? E essa gana, como a gente pode chamar, essa ambição do investidor em querer o máximo de ganho possível no curto espaço de tempo é um prato cheio para os golpes, para as pirâmides financeiras, porque muitas das vezes você vai com aquela ânsia pela rentabilidade mais alta e acaba perdendo dinheiro, se frustrando com o mercado financeiro. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, como a formação de uma reserva, não há necessidade e não é aconselhável que você invista em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, os criptoativos, porque a oscilação vai ser muito grande e quando você precisar desse valor no curto espaço de tempo, você pode tirar desvalorizado. Leonardo, o pessoal está com muita dúvida e está mandando mais perguntas. A gente volta lá para o estúdio. É isso, vamos novamente acompanhar quem marcou a hashtag você no BDP. Temos aqui o Nilcidônio, bom dia para você. Ele quer saber quais os melhores tipos de investimentos com relação ao CDB, ao CDI. Qual é a diferença?
Legal, essa é uma dúvida bem comum. Hoje no Brasil, a gente tem a nossa taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Então, essa taxa baliza investimentos, baliza o acesso a crédito, financiamento e por aí vai. Essa taxa Selic ela é instituída pelo Banco Central. O CDI é como se fosse a efetividade da taxa Selic no nosso mercado financeiro. Então, ele é 0,1% menor do que a taxa Selic. Então, se hoje a taxa Selic é 5,25% ao ano, o CDI é 5,15%. Os investimentos como um todo, eles são balizados por esse CDI. Então, quando você vai ao seu banco, à sua corretora, você tem CDBs rendendo 120%, 130% do CDI. O que isso quer dizer na prática? Que eles estão rendendo 20% ou 30% acima desse limiar. No mercado financeiro, é comum a gente comentar que esse CDI é o salário mínimo do dinheiro. Então, o mínimo que eu devo esperar de rentabilidade quando eu vou investir meu dinheiro em uma instituição financeira é que ela me pague pelo menos 100% do CDI. E esse é um problema sério da poupança. Por quê? Porque há muito tempo ela já remunera o investidor a 70% do CDI, sendo um investimento desinteressante e perdendo para a inflação, que é uma coisa que a gente tem percebido que tem avançado muito nos últimos meses. E aí, nesse momento, é importante buscar ajuda, consultorias, né? Falar até mesmo com o banco é uma opção? Sim, com certeza. Sempre buscar especialistas que possam te ajudar nesse processo. Mas acho que antes disso, fazer um estudo próprio, saber aonde você vai alocar o seu capital. Porque o domínio financeiro, ele tem que ser do investidor. Você deve buscar o conselho de especialista, de assessores, até mesmo do seu gerente de banco, mas já com uma ideia pré-definida em mente. Leonardo, em relação ao tipo de investimento e o objetivo também de investimento, se alguém quer viajar, mas não tem ali, nem investe, nem nada, o ideal é começar já investindo no objetivo de viagem, de comprar algo, ou primeiro começar ali com a reserva? Qual é a orientação? Assim, a gente sempre diz, é um jargão de mercado, que você deve obrigatoriamente começar pela reserva. Só que na vida real a gente sabe que não funciona assim. As pessoas têm muitos objetivos paralelos. Seja fazer uma viagem, seja constituir algo para sua aposentadoria. Então, é sempre bom separar em caixinhas. Um valor percentual ali da sua renda você separa para reserva, um outro valor menor para fazer uma viagem, um outro valor para você constituir a sua carteira previdenciária. Isso vai te ajudar a chegar nos seus objetivos de forma mais rápida. É até um ponto que a gente comentou. O mercado financeiro, ele vai ser um propulsor, um acelerador do alcance dos seus objetivos. Ele não vai te deixar rico de uma hora para outra. Você deve tirar isso da sua mente. Então, constituir e investir todos os meses, ter essa consistência para o seu patrimônio ir crescendo gradativamente. E quanto antes começar, melhor, né, também? E com qualquer valor. Qualquer valor. O Márcio tem mais uma pergunta lá do estúdio. Temos sim, Fábio. A pergunta agora da Renata, que mora na Cremação, ela, a partir do que você disse, ela quer saber, então, é melhor investir no CDB do que no CDI? E a outra pergunta, a curto prazo, qual é o melhor investimento? No caso assim, um dos indexadores do CDB é o CDI. Porque a gente fala que um CDB, ou seja, uma aplicação bancária, ela pode ser de 3 tipos. Ou pós-fixada, que é quando é indexada ao CDI, ou pré-fixada, que é quando você sabe quanto vai ganhar ano após ano, ou ela pode ser híbrida, tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à variação da inflação, por exemplo. Então, por isso o estudo prévio ele é importante e também buscar a ajuda de especialistas para montar essa sua carteira de investimentos. Com relação a investimentos de curto prazo, é interessante que você busque alternativas como Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, fundos de investimento de renda fixa e até mesmo conta correntes remuneradas de alguns bancos digitais. Leonardo, acho que quando a gente fala de investimento, no momento atual, é importante a gente sempre falar também do mercado de criptomoeda, né? Porque, como você falou, é um mercado novo, mas que muitas pessoas, inclusive, caem em golpes com a promessa de lucro rápido, né? Qual é a orientação para quem quer também passar por esse investimento? Já pode começar investindo na criptomoeda? Assim, as criptomoedas elas devem ser interpretadas como uma reserva de valor, não investimento em si próprio. Quando a gente fala de reserva de valor, você deve, antes de tudo, de novo, pesquisar a procedência da instituição a qual você vai estar alocando seu capital. Porque
existem muitas pirâmides financeiras que se usam dessa falta de informação das pessoas com relação aos criptoativos, né, para dar golpes. Então, se você está começando a constituir a sua carteira de investimentos, não é recomendável que você tenha mais do que 5% do seu patrimônio exposto a criptoativos. Por quê? Porque eles têm uma oscilação, uma volatilidade muito grande que pode acabar frustrando o investidor que está iniciando a sua jornada. A gente tem mais participação lá do estúdio. Fábio, a participação é minha agora. A gente está acompanhando, né, essa entrevista e, de fato, para algumas pessoas pode parecer algo muito distante, né? As siglas, enfim, são vários tipos de investimento, mas é possível em qualquer banco você fazer esse tipo de investimento. Agora, perguntando sobre valores, né? Porque às vezes as pessoas acham que você precisa investir um valor alto, mas qualquer tipo de valor que você tenha guardado, você pode de alguma forma investir. É importante também deixar claro isso, né? Qualquer valor, mesmo o mínimo que seja, você pode de alguma forma tentar investir e não deixar esse dinheiro parado, né? Com certeza, isso é uma informação muito relevante, porque hoje já existem tipos de investimento que são o que a gente pode chamar de nova poupança. E essa nova poupança, ela pode ser feita através do Tesouro Selic, através de CDBs de liquidez diária, fundos de investimento, e todas essas aplicações têm mínimos muito baixos. Por exemplo, o Tesouro Selic, R$100. As contas correntes remuneradas dos bancos digitais, qualquer valor, R$1, R$2, você já consegue. Então, na minha visão, o mais importante, independente do valor, é você começar a tornar isso um hábito. A partir do momento que você cria o hábito e tem objetivos bem definidos, investir se torna muito mais fácil. E aí a gente volta àquele assunto de organização financeira, né, Leonardo? Tem até aplicativos hoje em dia que ajudam as pessoas a se organizarem financeiramente. É uma dica para conseguirem ter aquele dinheiro sobrando e investir esse dinheiro? Com certeza. Eu sempre digo que você deve procurar aquilo que é mais adequado ao seu perfil. Seja o caderninho, seja uma tabela no Excel, seja os aplicativos que te ajudam a organizar os seus gastos. Veja o que mais se adequa à sua realidade, para que você saiba para onde está indo o seu dinheiro, qual a destinação dos seus recursos, para depois disso você começar a poupar e, por consequência, depois investir. E aí, para a gente já encerrar e arrematar essa entrevista, o dinheiro que a gente lucra, o que a gente investe, o ideal é que a pessoa sempre leve ele em consideração ou esqueça ali que ele existe para deixar ele lucrar, ou então não, pode ficar sacando de vez em quando. O que tu orientas? Aí depende da finalidade daquele teu investimento. Se ele for uma reserva, por exemplo, ele precisa estar de fácil acesso para que no momento que você precise do recurso, você tenha acesso a ele muito rapidamente. Agora, se for algo para aposentadoria ou pensando mais a 4, 5 anos, no longo prazo, é interessante que você não mexa, que aquela rentabilidade ali faça a bola de neve positiva ao seu favor, que a gente chama. Que isso os juros compostos vão te propiciar. Porque quanto mais você investir por um período de tempo maior, isso vai ser muito favorável para você. Leonardo, muito obrigada pela participação, por falar sobre esse assunto que é tão importante. Sim. Em um momento em que as pessoas estão precisando de um pouco de dinheiro, né, e faz uma diferença realmente na vida das pessoas. Então fica aí a dica, as dicas que o Leonardo passou. Só reforçando, conversamos aqui com o Leonardo Cardoso, que é assessor de investimentos, e a gente sempre orienta, se for investir, também é importante que você conte com a ajuda de um profissional para que você não caia em golpes. Que infelizmente a gente tem visto nos últimos meses e nos últimos anos que o investimento ele é uma tendência e, consequentemente, muitos golpistas se aproveitam disso e acabam fazendo com que as pessoas, na verdade, percam dinheiro. Então é importante, primeiro, se organizar financeiramente para investir e depois fazer esse investimento de forma segura. Márcia e Thaís. Tá certo, Fábia. Muito obrigada, viu?